5. Eu achei que eu ia dar o estudo do capítulo 5. Aí a Moniquinha trocou com a Roberta. Aí depois eu achei que era o 6. A Aninha entrou no ciclo. Veio o 7, que veio paulada em cima de mim, né? E o assunto é muito interessante, porque é aprender a hora de falar e a hora de calar. E aqui, quem de nós já não, na ansiedade, não falou alguma coisa, né? Que não deveria falar naquela hora. A Viviane Martinella, ela coloca que as nossas palavras definem nossa maturidade ou revela a falta dela, né? Porque a palavra tem poder. E quando a gente começa a ter mais ponderação, mais paciência, tudo isso vai revelando nossa maturidade nesse momento, né, de abrir a nossa boca. E muitas vezes nós compartilhamos, não só falamos o que não devemos por causa de ofender ou falar algo que entristece alguém, né? Ou palavras de maldição. Mas muitas vezes a gente quer falar de bênçãos e tesouros que o Senhor nos revelou sem ser o tempo, né? Ela coloca aqui quantas vezes, né? A gente não expõe um plano, um projeto nosso e que tá tudo dando certo e de repente a gente abre a nossa boca e a coisa desanda. Aí a coisa não acontece. Então nós precisamos aprender a importância de guardar, nos guardar mais, né? Falar menos. A Viviane coloca aqui, né? Que muitas coisas o Senhor quer gerar em nós e através de nós no silêncio. O calar, o aprender a calar e falar no tempo certo, ele é uma atitude muito sábia. Então é isso que o Senhor quer gerar nessas mulheres improváveis, né? Porque isso vai nos livrar de conflitos, desentendimentos, né? Então nós precisamos aprender a guardar o silêncio. E isso é uma arma poderosa que o Senhor nos deu, esse discernimento. Quando a gente não consegue controlar esses nossos impulsos, e eu sou a pessoa que não consegue controlar os impulsos, é uma dificuldade lascada, a gente acaba colhendo frutos amargos, né? A gente acaba nos entristecendo e muitas vezes entristecendo outras pessoas com essa impulsividade nossa. E a gente precisa entender que silêncio não é simplesmente emburrar e não falar, né? É um convite para a sabedoria. A Viviane coloca aqui no livro e eu achei isso interessantíssimo. E ela também diz... né, Fabi? Você falou que às vezes a gente não fala nada, mas fica com aquela cara que diz tudo. Exatamente. Não, Fia, eu era a rainha do emburrar. Né? E achava que eu ia ganhar meu marido sem palavras, mas a minha cara estava falando, gritando. Mas e ela também coloca que silenciar não significa que é calar para tudo,
né? A gente precisa entender que não é aceitar tudo calada, mas a gente precisa entender, né? A gente não precisa ficar sofrendo as injustiças, maus tratos, todas essas coisas caladas. Mas a gente precisa ter um equilíbrio, né? Ter o tempo de falar, porque muitas vezes nós acabamos falando na ira, né? No momento em que a gente está sendo injustiçado, a gente já vai, pá, pum, fala. E a gente não está com as emoções controladas para ter uma conversa. E aí acaba gerando brigas, discussões, né? Eclesiastes 3:7, né, diz que há tempo de calar e há tempo de falar. Aqui ela usa também um texto em Provérbios 25:11, na parte A. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, existe um tempo em que nós devemos falar. E o Senhor, ele quer nos ensinar justamente isso. Então, quando a gente aprende a falar no momento certo, né? A Viviane colocou aqui, né, que no tempo apropriado desarma a ira e evita guerras. Porque a gente discerne o tempo de falar e o tempo de calar. E ela fala aqui, né, que o poder do silêncio é imensurável, porque ele confere autoridade. As pessoas que falam demais normalmente caem no descrédito. E eu vejo muito isso, né? Que aquelas pessoas faladeiras que falam demais, muitas vezes falam assim: nossa, começou de novo, tá falando de novo, tem muito papo, né? É só gogó. E quando a gente aprende esse tempo de falar e a gente decide entrar nesse tempo de silêncio, Deus vai nos dando autoridade para falar no tempo certo e as nossas palavras surtirem resultado, né? Terem poder nas nossas palavras. Ela também diz aqui que quanto menos nós falamos, mais nós aprendemos. Por quê? Porque nós estamos mais atentos ao que está sendo dito. Né? Se a gente fala muito, a gente não escuta. Os antigos, né, sempre falaram, né? A gente tem uma boca e 2 ouvidos para a gente ouvir mais e falar menos. E essa é uma realidade, né? E a gente aprendendo mais, nós crescemos mais, nós nos tornamos pessoas mais maduras. E quando aqui eu vou ler porque eu achei muito interessante. Aqui na minha eu estou lendo pelo PDF, é na página 116. Diz assim: quando não conhecemos o poder do silêncio, certamente vamos reagir e nos expressar verbalmente quando deveríamos calar. No entanto, se dominamos essa importante disciplina espiritual, encontramos a paz necessária para não reagir de modo inapropriado, para pensar na resposta adequada e não responder às afrontas verbais que recebemos. Então, assim, até achei muito interessante ela falar que se calar é uma disciplina espiritual. Porque, inclusive, na nossa igreja, na célula, nós estamos estudando um livro de Richard Foster, que fala sobre a celebração das disciplinas espirituais. E eu achei interessante essa questão do se calar, né? Da quietude ser uma disciplina. Porque, principalmente quando nós somos afrontados, é meio que automático a nossa reação, né?
E é onde mostra se estamos crescendo ou não, se estamos sendo sábios ou não, né? É o domínio próprio que nós precisamos ter, né? É um fruto do Espírito. Então, na afronta, nós acabamos descobrindo se nós somos ativas ou reativas, né? E Deus está levantando uma geração de mulheres ativas e não reativas. Porque a reativa é aquela que não consegue ficar sem reagir a algo que a desagrada, a uma provocação, né? Aquilo que está acontecendo naquele momento. E ela diz aqui que Deus confia os segredos dele a quem aprendeu a silenciar e compartilhar em tempo oportuno, né? Muitas vezes nessa a hora que eu li isso, eu pensei na nossa Ana Lúcia, né? Quanto que o Senhor não compartilha com essa mulher. E fiquei pensando que o quanto também que o Senhor não revela a ela, e muitas vezes eu acredito que, lendo esse capítulo, eu a imaginei recebendo muitos segredos do coração de Deus e tendo que guardar por um tempo, né? Que ali não é o tempo de compartilhar, não é o tempo de falar. E muitas vezes a nossa Ana nos revela depois de longo tempo que o Senhor o revelou, porque ela aprendeu a ouvir o Senhor e falar na hora certa, né? Aí ela entra aqui com as esferas de influência do silêncio. E a primeira esfera que ela coloca, né, é em relação ao nosso relacionamento com Deus, né? Muitas vezes nós falamos que o Senhor não fala com a gente, né? Ora, e fala, mas o Senhor não responde, o Senhor não tem falado comigo. Mas será que nós paramos de falar para escutá-lo? Porque às vezes vira um monólogo, né? A gente acha que o Senhor vai ficar nos interrompendo para falar conosco. E o Senhor, ele não funciona desse jeito, ele não é assim, né? Ele é um cavalheiro. A hora que a gente parar de falar, ele começa, né? E silenciar nesse momento de oração, e foi engraçado porque semana passada, na reunião de oração da igreja, eu acho que eu não orei assim, falando 5 minutos, e foi engraçado porque eu não tinha lido o capítulo ainda, mas eu parei de orar, né, e fiquei quietinha no meu canto falando assim, Senhor, agora eu quero me calar, e cala o meu interior, porque às vezes a gente não fica falando com Deus, mas os pensamentos estão 1 milhão por hora, e a gente não vai conseguir ouvir Deus. Então eu pedia para Deus me calar interiormente para que eu o ouvisse. E é o que nós precisamos fazer. Eu acredito que isso seja algo que nos fortaleça muito, né? Nesse momento. Inclusive, ela coloca aqui, né? Que não é um silêncio da boca para fora, mas quando silenciamos nossos pensamentos no Senhor, né? E não é na nossa força, é no Senhor, né? Porque às vezes a gente tenta fazer isso na força do braço e não vai, não rola. A segunda esfera que ela coloca é na nossa família. E que eu acho que, na verdade, é o mais difícil. Pelo menos para mim, sempre foi. Porque o nosso silêncio e o aprender a falar no momento certo com a nossa família, ela, em relação à nossa família, né?
ela vai influenciar a nossa família positivamente, né? Aí ela conta a história da Sunamita, que é uma história que eu sou apaixonada, porque é muito interessante o que essa mulher viveu, né? Ela teve ali um filho que ela não pediu, né? E foi dado a ela pelo Senhor através de uma palavra profética do profeta Eliseu. E de repente esse menino morre e ela vai buscar ajuda. E ali no meio do caminho ela encontra o servo de Eliseu e ele pergunta se está tudo bem. E ela fala: tá tudo bem. Né? E eu fico imaginando o quão difícil foi para essa mulher dizer que estava tudo bem com o filho dela morto dentro de casa, né? E aqui até achei muito interessante porque a Viviane teve o cuidado, né, de dizer a respeito de que ela estava mentindo, e na realidade não era uma mentira, mas era confessar, né, a fé dela de que ia ficar tudo bem. Então, ela fala aqui, né, que no silêncio, muitas mulheres ganharam o marido para Cristo ou reconstruíram seus casamentos. Por quê? Sempre estavam usando de palavras de esperança, né? Não ficava murmurando, resmungando, né? Ou profetizando que aquilo não aconteceria. E muitas vezes também não só o profetizar, mas assim, o se calar, não ficar expondo o seu problema para todo mundo, né? Porque tem mulher que, assim, tudo que acontece, eu não digo num ambiente seguro. Um exemplo, aqui o nosso grupo. Muitas vezes a gente está com algumas dificuldades, seja qual for, e a gente abre aqui, porque nós sabemos que aqui é um ambiente seguro, que ninguém vai ficar falando a respeito do que estamos falando aqui, que estaremos orando umas pelas outras. Agora, tem gente que não, né? Conta para a pessoa que está na fila do banco. E isso traz só problemas, né? Além de você estar expondo sua família, seus problemas, né? A pessoa ali, se for um conhecido, vai contar para todo mundo que cruzar no caminho deles, né? E se for um desconhecido, não vai acrescentar e nem tirar nada da sua vida. A gente também precisa ser cauteloso ao dizer a respeito. Aqui ela fala, né, a respeito dos filhos, e eu falei, esse capítulo foi só chibatada em mim, meu Deus. Eu graças a Deus, né, hoje eu corrigi, né, porque eu entendi já há algum tempo alguns erros que eu havia cometido com o meu filho. Mas eu era uma pessoa que, no momento da ira, no momento do que meu filho aprontava as deles, né, tal, e eu acabava proferindo palavras muito difíceis para o meu filho, e ele me irritava e eu falava assim coisas terríveis, horríveis, né? E o Senhor ele está nos chamando para reflexão e para ponderar. Por isso que esse texto de Eclesiastes ele é tudo, né? Porque tem tempo. E se a gente vai retrucar um filho que está te irritando no momento de ira, vai sair o que não deve, né? E essas palavras, elas ferem e geram consequências futuras. Eu acredito que, assim como a Viviane colocou no capítulo, cada uma de nós deve ter uma ferida de algo que nossos pais nos disseram quando criança, né?
eu, inclusive, esses dias eu estava pensando que a minha mãe falava muito assim que eu e minha irmã nunca ia ter filho. Olha que coisa terrível, né? E a minha irmã, assim que casou, descobriu um câncer de útero, teve que tirar. E eu, né, em todo o meu tempo casada, nunca consegui engravidar. Né? E que eu ainda fui teimosa e fui lá, adotei uma criança. Falei, que eu vou ter um filho, eu vou. Né? Não vou deixar isso cair sobre a minha vida. Né? Mas eu acredito que havia um propósito. Mas muitas vezes isso reflete na minha mente, nos meus pensamentos, que foi algo que ela falou e que na época me feriu muito, porque eu falei assim, como assim eu não vou ter filho? Ela, não, porque filho dá muito trabalho, né? Ela ainda estava falando de mim. Filho dá muito trabalho, nenhuma de vocês duas vai ter filho. E aí, são palavras que ferem, né? A gente precisa ser muito cauteloso. Eu, particularmente, né? Cada vez que eu me recordo de algo que eu tenha dito para o meu filho que pode ter gerado essa ferida, eu chamo ele e peço perdão, né? E nós oramos juntos para que essas palavras não tenham gerado nele nenhum tipo de ferida e se feriu, né? Que esse momento juntos a gente possa gerar cura, né? E restauração, porque realmente a palavra ela é muito poderosa. E aqui ela diz, né, que o silêncio vai nos livrar de pecar quando a ira rondar nosso coração. E que nós devemos falar quando essa ira for embora. Então, que muitas vezes, assim, a gente precisa realmente ir para Deus nesse momento de ira e buscar o Senhor para que essa ira passe e a conversa possa ser uma conversa que gere cura mesmo, que gere entendimento e não uma guerra, né? E aqui ela fala, né, que essa mesma regra, né, esses mesmos critérios devem se estender à nossa família estendida, ou seja, os familiares dos nossos cônjuges, os parentes distantes, tio, tia, avó, avô, né, sogro, sogra e etc. Porque, primeiro, porque eu acredito que, assim como falou lá a respeito do casamento, né? Quando a gente tem essa ponderação, a gente também está testemunhando, né? A transformação de Jesus em nós e impactando a vida dessas pessoas, porque muitos deles vão conhecer Jesus através do nosso comportamento, né? Então, que a gente precisa ter essa ponderação. A terceira esfera, ela diz que é o relacionamento com os amigos, né? Então, que ela fala dessa questão da gente se calar e ouvir mais, né? Isso gera confiança e a gente começa a se tornar boas conselheiras, né? Por esse comportamento, né? Porque as pessoas que falam demais, né? Acabam não sendo pessoas confiáveis, né? São pessoas que falam demais, então que são pessoas que normalmente não vão estar aptas a ouvir um segredo, né? E que quando a gente aprende a
a se calar, né? As pessoas passam a confiar em nós para guardar um segredo, para questão do aconselhamento, né? Porque é difícil a gente ter em quem confiar para se aconselhar, né? Principalmente quando você tem um assunto delicado a tratar, né? Às vezes, um pecado que precisa ser confessado, e muitas vezes a gente acaba não. E a palavra diz que quando a gente confessa uns aos outros, a cura. E aí muitas vezes a gente não tem com quem confessar porque a pessoa fala demais. A gente não encontra uma pessoa de confiança que sabe guardar esse segredo, que vai nos ouvir, orar por nós e que vai se manter ali, né? Com discrição. Então, o Senhor está nos treinando para que nós sejamos essas mulheres, né? Que estejam ali aptas para o aconselhamento, né? E a última esfera é na questão do âmbito profissional. Gente de Deus. A gente acha que colega de trabalho às vezes é amigo e não é, né? E a gente sai falando da nossa vida para os colegas de trabalho, expõe a nossa vida, conta da nossa intimidade, né? Aí essa intimidade vai para as rodinhas de conversa no trabalho, né? Fora as questões de injustiça no trabalho, né? Ah, a gente é injustiçado, logo a gente vai para o colega ali do lado e fala assim: nossa, a fulana ou fulano me tratou assim, você viu, e reclama, e murmura, né? E, na verdade, muitas vezes ali, eu lembrei, quando estava lendo isso, além de algumas situações do meu trabalho, né? Eu lembrei quando a Sarinha testemunhou. Cadê a Sarinha? Sarinha está aqui. Que ela estava passando por alguns problemas no trabalho e a Sarinha decidiu se calar, né? Ficou lá quietinha, só orando, e o Senhor começou a mudar o ambiente de trabalho dela. Então, me lembrou muito essa história da Sarinha quando eu li, né? Porque muitas vezes nós somos caluniadas, nós somos alvos de perseguição, é muito ambiente de trabalho é muito complicado, porque são pessoas que nem sempre professam a mesma fé, são pessoas que falam demais, então começam a inflamar a gente para que a gente entre nessa movimentação, né? Então, mas que o Senhor, ele está nos chamando para esse tempo, né? Desse aprendizado. E quando a gente se cala, é o momento que Deus tem oportunidade de nos justificar. Porque enquanto a gente está falando, a gente está se justificando. E o Senhor, ele quer nos justificar. Eu vi que. Cadê? A palavra é semente. Amém. É que eu não tô. A nossa luta não é contra a carne. Verdade, Sarinha. Então, ela coloca aqui o exemplo de Jesus, né? Dos momentos que Jesus se retirava para estar com o Pai, né? Em silêncio com o Pai, e não cercado pela multidão. E aqui ela fala, né, que por muitas vezes o Senhor vai fazer isso conosco. Ele vai nos tirar dos nossos grupinhos, ele vai nos afastar de pessoas. E às vezes a gente fala assim: nossa, mas fulano tá estranho comigo, ciclano tá estranho comigo, parece que todo mundo se afastou de mim, parece que eu tô tão sozinha.
e muitas das vezes é um chamado de Deus para a gente estar ali num momento de solitude com o Senhor, né? E o momento de nos aquietar, porque muitas vezes ele quer falar conosco, né? Nos orientar, nos sarar, né? E aqui ela fala, né, que ele faz isso para que nos voltemos inteiramente para ele antes de que retomemos o convívio com as pessoas e nos precipitemos naquilo que ele quer restaurar. Ótimo. A chance de estragarmos o que Deus faz é grande. Por isso, o silêncio é o melhor caminho. Ai, meu Deus. Senhor, ele tem uma maneira tão peculiar de cuidar de nós, né? E é nesse momento eu já falei no começo, né? Mas ela colocou aqui também que é nesse momento de quietude que reside a nossa força. Porque aí ela coloca aqui que é um tempo de sermos mulheres munidas com o poder do silêncio, aperfeiçoadas nele. Mulheres cujo silêncio é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Mulheres que guardam as palavras do Senhor, que liberam palavras que curam e saram. Mulheres improváveis são aquelas que se deixaram aperfeiçoar pelo silêncio, tornando-se parceiras de Deus com as quais ele pode compartilhar os seus segredos. E a hora que eu li isso, né, eu fiquei pensando nessa questão do guardar segredo. A gente agora, há pouquinho eu estava falando, né, de ser uma pessoa confiável, né, que as pessoas vão ter confiança de se aconselhar conosco, de abrir os seus segredos para nós, e Deus conosco é da mesma forma. Muitas vezes o que o Senhor quer nos revelar é um segredo. E como que nós nos comportamos em relação aos segredos que Deus quer nos contar? Porque nem sempre o que o Senhor quer nos revelar é para que a gente revele para outras pessoas. Muitas vezes é algo que o Senhor quer contar só para nós. E nós somos confiáveis o suficiente para não abrir a boca, né? Quantas curas Jesus fez ali no tempo que ele esteve aqui na Terra, e ele falava assim, ó, vai e não conta para ninguém, né? Então, o Senhor, ele quer, né, ter esses segredinhos conosco. E eu achei isso muito lindinho da parte de Deus, né, da gente ter os nossos segredos. E, nossa, fui bem rapidinha hoje, né? Eu vou finalizar lendo esse finalzinho que a Viviane Martinello colocou a respeito da fraqueza e da força. Posso falar só uma coisinha antes de você ler? Sempre, meu amor. Gente, eu fiquei pensando nessa leitura aqui também, que óbvio que a leitura é sobre guardar silêncio, que é sobre ficar quieta, é sobre aprender a falar na hora certa, mas que seja bem enfatizado que a gente não pode postergar assuntos difíceis que precisam ser tratados. Nem tudo é para ser guardado o resto da vida, mas falado na hora certa, tá? Sim. Então, quando ela fala, né, que não, ela cita, né, na parte que fala que não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, né? Ela fala isso. Que então eu só
tô dando a ênfase nisso, que ela não deu muita ênfase nisso, mas eu acho importante contar até 10 e depois do 10 perguntar para o Senhor: Senhor, é para eu falar? E que horas que é para eu falar? Mas existe hora de falar também, como está escrito lá em Eclesiastes 3:7. Hora de ficar calado e hora de falar. Então, não é só aceitar tudo e fazer cara de paisagem. É falar também, mas na hora certa. Então, contar até 10 é um exercício muito bom. Porque até minha professora de inglês, quando eu cheguei aqui no Canadá, ela falava assim: Roberta, você usa muitas vírgulas e reticências. Você precisa usar menos vírgulas, mais ponto final e mudar de parágrafo. Ponto final, aquele parágrafo. No próximo parágrafo, existe uma distância entre um parágrafo e outro. É a hora do silêncio. Ó, entendeu? E daí no próximo parágrafo, bom, agora a gente já tem maturidade para conversar sobre isso. A gente só não joga, não fica acumulando sentimento e jogando para debaixo do tapete o que precisa ser resolvido. Entendeu? Então tem hora de falar e tem hora de ficar em silêncio. Que seja observado, como a Fabi falou, e muito bem lembrado pelos antigos, nós temos 2 ouvidos e uma boca só, né? E então, e algumas pessoas têm ouvidos maior do que a boca. Entendeu? Então, é melhor a gente ouvir, esperar para contar até 10 para pular para o próximo parágrafo. Mas não deixa de resolver. Só isso que eu queria pontuar. Sim, inclusive ela coloca aqui, né, que não é se calar para tudo, né, mas é saber ponderar, é saber falar na hora certa, para não gerar atrito, né, não gerar uma briga, né, a gente precisa ter esse discernimento, e que, de verdade, só no espírito mesmo, né, que a gente consegue. Só com a ajuda do Senhor que a gente vai entender as horas certas para as coisas. Porque o ser humano, ele tem essa tendência, né? A revidar, a ser reativo. Então, gostaria de ler aqui. A fraqueza que tanto quero esconder me convida a ser lapidada. A fraqueza que espero transformar em força me mostra que a maior força é ser fraca. A fraqueza que golpeia o meu orgulho me leva às salas da humildade. A fraqueza que desprezo me revela quem eu sou. A fraqueza que convida a graça, e as duas me ensinam mais sobre amor do que a força. A força perde a força e a fraqueza ganha um lugar especial no jardim da maturidade de quem se recusa a ser uma fraude e optou por ser uma verdade. A fraqueza arranca a máscara, já a graça nos segura no colo. A fraqueza não é o fim, é o começo. A fraqueza e graça são amigas. Precisamos caminhar com elas. A força corta, mas a fraqueza poda. O orgulho corta, mas a humildade poda. Amém, meninas? E aí, cenas do próximo aí ela já dá um gancho para a Roberta, Amém, glória a Deus. E tudo a ver comigo, né? Cortadas, não, podadas. Já vou vir com a minha espadinha lapidada aqui. Vou vir com a minha espadinha aqui, ó. No chicotinho. No chicotinho pendurado.
Né? Meninas, a gente tem que orar mesmo por discernimento e timing, né? Orar por oportunidade. O Senhor dá oportunidade. Sempre penso assim, às vezes a gente está engasgada, precisando falar alguma coisa. Alguém quer falar algo, menino? Senhor, dá oportunidade, né? Dá oportunidade, e o Senhor vai dar. O Senhor dá oportunidade no timing correto para que você se posicione, para que você se coloque, porque como a Roberta falou, a gente tem que se calar em sabedoria, mas se posicionar também em sabedoria. Né? Porque às vezes a gente pensa, porque a gente. Eu aprendi uma coisa ainda na minha adolescência, né? Que ser crente não é ser bobo dos outros. Entendeu? E não é porque você é crente que você tem que aceitar tudo e engolir sapo de perna aberta. Mas tem hora certa para discutir, porque é o que a Bíblia prega, né? E é o que ela falou aqui no livro, né? Tem horas que a gente vai ter que engolir sapo de perna aberta para depois cuspir fogo, né? Vai soltar o sapo tudo assado que engoliu, né? Porque... Ai, gente, eu preciso fazer um comentário aqui agora. Quanto tempo a gente orou para ter essa imagem da Sara com o bebê? Ai, gente. Aí, ó. Aqui, gente, ó. A promessa cumprida, a promessa viva. Meu Glória Deus. a Deus. Oh. Ai, ai. Tem uma frase que fala assim, né? Quanto tempo, como que assim? Peraí que eu vou pegar a frase. Tem uma música, né? Eu estou vivendo hoje, né? Ai, que coisa linda, gente. Ah, meu Deus do céu. Deus é bom demais. Aqui, o presente de Deus. Glória a Deus. A próxima Parecia tão distante, né, Sara? Parecia, nossa. Eu acho que a ficha só cai na hora que eles te entregam o neném lá no hospital. Você fala, nossa, é de verdade, tá aqui. Essa frase aí, Rô, essa frase que eu queria lembrar. Eu ainda me lembro dos dias que eu orei pelas coisas que eu tenho agora. Ai, coisa linda. E logo é a Pri, né? Deus, coisa mais linda. Fico feliz de ver. Fico feliz de ver. E assim, me motiva a continuar acreditando. Porque hoje foi um dia difícil aqui, sabe? Nesse assunto. Chorei bastante e tal. Eu fui buscar umas coisas para essa situação do médico e tal. Aí eu fico mais sensibilizada, sabe? Ô, Pri, eu senti a sua dor e eu ouvi dos médicos várias vezes que eu não poderia ter filhos. Eu já te falei, né? Que mesmo se eu fizesse inseminação artificial, as minhas chances eram praticamente impossíveis. E eu engravidei 2 vezes de forma natural, sem nenhuma intervenção médica. Ai, que coisa linda, Então, né? assim, não aceita o que os médicos te falam como verdade, sabe? Quando eles te mostram o tamanho do problema, mostra pra eles o tamanho do teu Deus. Não perca a fé. E no meu processo, é um processo dolorido. Não vou falar que é um processo que é fácil. A gente sente a dor, mas nesse processo, ele me aproximou de Deus. Em momento nenhum eu deixei de confiar no Senhor e glorificar o nome dele. Eu não deixei esse problema me afastar do Senhor, sabe? Eu aproveitei esse processo para me aproximar dele. Amém. Obrigada pelo testemunho. Eu tô aqui passando creme ó, no rosto enquanto eu tô ouvindo vocês. Ai, Jesus. Glória Deus é fiel, não desiste, não. Logo você vai estar testemunhando o milagre na sua vida, Pri, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Bom, é isso, gente. Só para agradecer a Fabi aí, né? E dizer que o Senhor mais uma vez te usou aqui para falar com a gente. E dizer também que a gente está tirando muitos aprendizados desse livro, né? E eu gostei muito desse livro. Olha, eu e a Mônica, a gente nem pensou, vamos ler esse livro depois do Santidade. Nem pensamos nisso, né? Mas ele encaixa certinho com Santidade. Vamos dizer que ele é, depois da Santidade, Reticências, Mulheres Improváveis. Ele só é um pouco mais leve, né? O Santidade é pesado.
Eu quero dar as boas-vindas à minha amiga Areta, que eu a convidei já tem um tempinho, e hoje ela conseguiu entrar. Bem-vinda, Areta. É mesmo, eu estava vendo aqui alguém novo. Seja bem-vinda, Areta, que Deus te abençoe, viu? Não sei se ela pode falar, porque ela está com um neném também lá, com a neném dela de 4 anos. E eu só. Eu gostei muito desse capítulo. É um exercício, silêncio é exercício, tá? Mas não existe exercício que não seja lembrado pelo Senhor. Porque se o Senhor tá falando isso, é porque ele tá. Ela falou obrigada, meninas, para quem não tá com o chat aberto. A Areta falou. Para quem silêncio é um exercício. Não é fácil ficar quieto, porque o sangue ferve. Pode botar uma amarela aqui dentro? Principalmente pessoas que têm que são temperamentos, né? Que tem os temperamentos mais aguçados, tipo temperamento sanguíneo, né? A pessoa que é mais atirada não falar. Então, para mim, silêncio é um exercício muito forte e difícil. E o que ela fala, para mim, o ponto que mais marcou foi a parte da maturidade. Só exerce silêncio quem tem maturidade. Tem muita gente velha com mais de 80 anos que não tem essa maturidade ainda. E que só fala. Ontem eu falei para uma pessoa, né? Tive umas arestas com uma pessoa e eu disse para ela, né? Olha, você é igual a mulher gotejante, que goteja na cabeça do homem. Você é igual aquela mulher de Provérbios, né? Então, a gente precisa tomar cuidado para não ultrapassar os limites, tanto do silêncio quanto do falar. Tá vendo o equilíbrio que Deus ensina? Nós servimos um Deus de equilíbrio, gente. Aí as pessoas falam, porque o coach fala que tudo é equilíbrio, não sei o que lá. Gente, aqui, ó, o coach, ó o coach, ó. Bíblia, tá? O coach tá aqui, ó. É só abrir, disponível, entendeu? Então tem que ter equilíbrio nas coisas. Eu falei para essa pessoa ontem, de mais de 80 anos, olha, você é pior do que aquela mulher de Provérbios que goteja na cabeça do marido sem parar. 83 anos, eu tive que falar, né? E ela falou, eu peço desculpas. Eu falei assim, você não tem que pedir desculpa para mim, você tem que pedir desculpa para o seu marido. E isso só afasta as pessoas de você. Então, eu estou só fazendo uma comparação que foi o que mais me chamou a atenção. Maturidade. Só consegue fazer silêncio num horário de briga mesmo, que você sabe que você está certa, num horário de falar ou de expor a sua vida, quando a pessoa só sabe fazer silêncio, é a pessoa que já alcançou maturidade. E não é só briga, não. Tá? Semana passada eu fui convidada a participar a dar aula num ateliê aqui de pintura, né? Aí eu, Senhor, é para eu ir? Em outras épocas eu já tinha falado, de imediato para a pessoa, eu vou, porque eu gosto de pintar, né? Mas eu falei para o Senhor, é para eu ir? O Senhor falou assim para mim, é para você ir, mas não é para você aceitar a autoridade da pessoa de lá, não. Só que você não vai aceitar a autoridade dela em silêncio. E eu nem sabia que o próximo capítulo era sobre isso. E aí eu fui lá e quando ela se apresentou para mim, ela disse que ela era espírita e que ela já tinha... porque ela chegou no assunto assim, você tem alguém que você não gostaria de receber nas suas aulas de pintura? Eu, não. Como é que eu vou falar que eu não quero receber alguém na minha aula?
que eu vou dar? Aí ela disse: não, porque tem uma pessoa que eu não quero receber na minha aula de pintura. Por quê? Porque ela mexe com coisa maligna, eu sou espírita e a minha mãe de santo falou que não é para ela vir aqui, não deixar ela entrar na minha casa. Por isso eu já tenho uma espada de São Jorge lá na porta da minha casa. Aí eu entendi o que o senhor falou para mim, ó, a autoridade, não aceita a autoridade dela. Que confusão. O senhor falou para mim, não aceita a autoridade dela e fica quieta. Aí eu disse assim, fiz cara de paisagem, né? Nossa. Aí falei para ela, mas eu acho que ela não vai me procurar. Porque, assim, eu acho que ela não vai vir fazer aula comigo, porque e se ela vier, vai reverter em bênção para ela. Só isso que eu falei. Ela, mas você conhece ela? E começou, entendeu? Aí ficar falando, eu falei, então, ó, vamos combinar uma coisa desde já. Eu falei para ela, vamos combinar uma coisa desde já. Só para você entender, eu vou dar aula aqui, mas eu não quero saber da vida particular de ninguém e também não aceito trazer para mim, quando a pessoa não estiver presente, assuntos alheios. A gente vai falar só sobre pintura. Outra coisa, eu falei para ela, presta atenção, eu vou vir dar aula aqui no seu ateliê, mas nas minhas pinturas mando eu. Você não tem autoridade para falar nada aqui sobre as pinturas. Você entendeu? Aí ela, tá, tudo bem. Eu falei, então tá bom. Estamos conversados. Podemos começar semana que vem. Então, Deus coloca cada uma na tua mão, hein? é só bucha. Olha o chicotinho. Olha o chicotinho aí, ó. É Que é bucha pra gente. facilitada. Não, mas é bucha pra gente esfregar, pra gente aprender, entendeu? Então, Não mas aprendi ó, nada. mas assim, então tem hora certa para falar. Se eu entrasse no Ceará dela, na seara dela, né? De falar assim, ai, pois não sei o que lá, o que ia acontecer? Já ia sair falando. Então, tem hora para tudo nessa vida. Não era hora de eu estar guerreando a respeito da outra lá, né? Mas eu pensei, né? Pô, até a mãe de santo tá falando que não é para chegar perto da mulher lá. Meu Deus, é o Senhor mesmo que vai buscar essa ovelha aí. Então, né? Então é isso, meninas. Eu queria pontuar que o silêncio é fruto da maturidade, mas também dizer para vocês que tem hora certa de falar e não postergar as coisas. Ela fala isso no livro também. Então é isso. Tá bom? Alguém quer falar? Eu queria só falar que eu gostei muito daquela frase, né? Deus tem levantado mulheres que saram com suas palavras, que fala sobre a terceira esfera do relacionamento, né? Eu achei muito lindo isso, né? E a gente precisa buscar ser esse tipo de mulher, né? Eu tenho mulheres na minha vida, né? Irmãs em Cristo, como vocês, a Roberta, que sempre estiveram do meu lado, né? Em oração, em apoio, nos momentos ruins e nos bons. E eu acho que isso vale muito, esse negócio de Sara com as palavras, né? A gente ter essa rede de apoio, essa rede de relacionamento. É muito importante, faz muita diferença na nossa vida e a gente precisa buscar ser isso para as outras pessoas. E o que a Roberta falou também, né, que não quer dizer que a gente não vai confrontar, não vai falar, também vale. Porque a palavra de Deus fala, né, que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não, né? E o amigo mais valioso, na minha opinião, é aquele que te confronta também, né? Ele te sara com as palavras, mas ele tem a autoridade em Deus para te confrontar quando você estiver no caminho errado, né? Para te ajudar a voltar para o caminho certo. Então, eu achei bem legal essa parte. Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão, para a gente ir encerrando por aqui. Vou parar de gravar, tá, meninas?